E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. No vídeo agora vamos ver aí tudo que o craque Milho e o pessoal do Mesa Redonda falaram sobre o São Paulo. São Paulo que jogou hoje contra o Flamengo e amanhã enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto pelo Campeonato Paulista. Então, antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Estamos na meta de 20 mil inscritos. Deixa o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, me ajuda demais. Beleza? Você já sabe, a gente vai estar assistindo o vídeo junto aí. No final do vídeo eu volto, traga a minha opinião, os meus comentários. A gente vai falar muito do jogo de hoje e na previsão do jogo de amanhã. Beleza? Créditos eleitorais, deixa aí na descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Tá aí, gente, esse São Paulo com essa pré-temporada, estreando amanhã no Campeonato Paulista e sem o Zubeldia, é isso, ô Bacégio? O Zubeldia não vem para a estreia do São Paulo? É isso, Garrafa. O auxiliar técnico do Zubeldia, o Maxi Cubeiras, voltou com os 9 jogadores dos Estados Unidos antecipadamente. Esse grupo voltou na sexta-feira para o Brasil, treinou, se junta também aos outros 13 jogadores do Sub-20 que já estão em Ribeirão Preto, todo mundo já está por lá. Amanhã o São Paulo entra com esse time misto, 9 jogadores profissionais e alguns garotos do Sub-20 completando essa partida. Antes de ouvir, Miller, o que você pode avaliar dessa excursão que o São Paulo fez para os Estados Unidos? Financeiramente ela é importante, sim, mas o São Paulo tem uma estreia no Campeonato Paulista sem o seu treinador. O que dá para falar? E também sobre o Oscar. Olha, Garrafa, sem dúvida nenhuma que em termos de pré-temporada, planejamento para Campeonato Paulista, isso atrapalha bastante o planejamento da comissão técnica, né? Imagine só, vai jogar o time reserva amanhã, né? Sendo que o titular está nos Estados Unidos. Então, aí volta, não teve muito tempo de pré-temporada, com certeza o jogador vai ter que entrar em ritmo de jogo. E domingo já tem clássico contra o Corinthians, jogador? No Morumbi, quer dizer, então acho que só depois de 5 jogos que o São Paulo vai, né? Os jogadores vão se adaptar, vão estar em ritmo de jogo, aí sim vão começar a competir. A sorte do São Paulo é que o time é novo, né? A maioria de molecada, aí beleza, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a pré-temporada ficou prejudicada. Agora o Oscar, né? Ele bem fisicamente, ele é tecnicamente bom jogador, entendeu? Não acho ele aquela maravilhosa toda, aquele maravilha de jogador, mas pro nosso futebol que é muito pobre tecnicamente, o Oscar nesse Campeonato Paulista, ele pode se dar bem. No Campeonato Brasileiro, é uma outra coisa, quero ver. Olha, uma coisa que eu fiz questão de prestar atenção foi no Oscar, hoje contra o Flamengo. Infelizmente, ele jogou mal. Ele não está bem, o Oscar. Eu acho que não está bem por 2 motivos. Primeiro, porque fisicamente precisa entrar ainda no seu melhor, né? E depois porque ele está sendo mal aproveitado taticamente. O Zubeldia não achou o que o Oscar vai fazer ainda, Miller. Sim. Ele não sabe onde ele coloca o Oscar. E o Oscar é bom no meio, Armando, né? Mas se bem que ele jogou caindo pela esquerda também. Desculpa, Chico, pois não conclua. Então, desculpa. Eu acho que está faltando uma orientação melhor para o Zubeldia, principalmente, já que ele não vem aí ver o jogo, né? Ficou por lá junto com os jogadores. Dá uma colocação tática para o Oscar. Ele não está conseguindo fazer isso e o menino está sendo prejudicado. O Oscar Castanho, ele pode ter uma dificuldade parecida com a do Coronado, e o Coronado nunca jogou aqui no futebol brasileiro. É a primeira vez que ele vem para jogar no futebol brasileiro, no grande clube. O Oscar não, já passou pelo São Paulo, obviamente, depois saiu para o exterior. Internacional, não, enfim, né? Ele já atuou em equipes do futebol brasileiro. Mas o Oscar pode ter uma dificuldade semelhante à do Coronado nessa volta ao São Paulo, ou você entende que não? Adaptação mesmo jogando no futebol de uma competitividade diferente com o futebol chinês? China, né? 7 anos na China. Qual o tamanho da dificuldade? O quanto ele pode ser útil ou não ao São Paulo? Não, para mim é sem dúvidas que ele vai ser útil. Eu acredito muito que ele é um jogador muito bom, gosto do trabalho dele. Quando eu tive algumas convocações para a seleção, ele estava também, então vi de perto ele no treinamento, no jogo. É um cara muito bem aqui abordado pelo Chico, é um cara que joga mais por dentro mesmo, aquele cara que gosta de jogar, de pifar, muito parecido com o Coronado mesmo, muito bem lembrado também. Eu acho que ele vai ser muito útil para o São Paulo, mas tem essa questão aí de ter 7 anos na China, que é um futebol diferente. Não creio que seja um futebol ao nível do Brasil de competição, aquela coisa ali. Então, assim, a hora que ele entrar nisso, como o Miller falou, tecnicamente, melhorar fisicamente, é um cara que vai ajudar muito o time de São Paulo. Agora, o saudoso Avalone, na participação que fez aqui, né, na homenagem que a gente presta ao Avalone, com o Alex Miller,
falou que a presidente do Palmeiras tem falado bastante. A presidente do Palmeiras, inclusive, falou sobre pré-temporada no exterior. O assunto é São Paulo, mas a presidente do Palmeiras falou sobre pré-temporada no exterior. O Flamengo está por lá, Cruzeiro por lá, Flamengo por lá. Vamos ouvir a presidente do Palmeiras, a Leila, falando sobre pré-temporada no exterior? Esse negócio de fazer pré-temporada, meus amigos e minhas amigas, no exterior, isso é para dirigente passear. Porque não tem nenhum benefício para o atleta, não tem benefício financeiro para o clube, absolutamente nada. Isso é para dirigente passear lá na Disney, e isso eu não admito aqui no Palmeiras, sabe? Eu nem estou convidada porque eles sabem disso, sabe? Eu não ganho financeiramente, esportivamente também não. O pobre do atleta já tem que viajar o ano inteiro com esse calendário insano, não é? Aí na pré-temporada que ele pode ficar sossegado na cidade dele, com toda a estrutura do clube, vai para Disney. Recém-contratado, já encontrar logo de cara o técnico, conversar com o técnico. Eles reclamam de falta de tempo, mas o treinador chega já praticamente no dia. Até porque quem que faz a pré-temporada? É o diretor ou é o jogador? É o jogador. O diretor não joga, meu. Quem joga é o jogador, ele que faz a pré-temporada. Ele que vai estar todo dia ali treinando cedo da tarde, aquela coisa toda. Quer dizer, fala do seu clube, fica aí se envolvendo nas questões do outro lado do muro, porque os CT são juntos ali, do Palmeiras e São Paulo. Pelo amor de Deus, mano. A presidente do Palmeiras voltou. Torcida São Paulina, já quero que você deixe aí a sua opinião sobre o jogo de hoje. O que você achou da partida de hoje? Eu acho que nós tivemos alguns pontos positivos, principalmente o Enzo Dias, que para mim, a cada jogo que passa, ele vai se mostrando o cara que chegou para resolver. Eu não sei se é porque a gente passou tanto tempo com laterais medíocres, o Enzo Dias parece ser de outro mundo. E a gente se acostumou tendo o Wellington, o Caio Paulista, que nem era lateral, é um atacante que jogava na lateral, e assim, cá entre nós, o Caio Paulista também, ele só tinha uma virtude, que era atacar, defendia mal pra caramba, e o Patrick, que é o Patrick. O Enzo Dias, ele consegue fazer algo que parecia impossível, que é jogar a bola dentro da área pro Caleri brigar, pro Caleri cabecear. Só no primeiro tempo, que eu me lembro, ele conseguiu cruzar 3 bolas na área. Coisa que o Wellington nunca conseguiu em um ano de temporada do São Paulo. Então, pra mim, o melhor ponto positivo, sabe, a coisa que mais me surpreendeu nessa pré-temporada do São Paulo foi o Enzo Dias, foi o nível de atuação do Enzo Dias no jogo hoje contra o Flamengo. Um time, sim, qualificado. Ele errou uma bola, de resto ele errou tudo. Defensivamente muito seguro. Ele sobe pouco, mas quando sobe, as jogadas se criam pelo lado dele. Ele é aquele cara que chega no fundo e cruza na área. É um cara que me surpreendeu muito. No bom sentido, né, que eu já tinha falado que ele não era muita gente falando aqui, na época da contratação dele, muita gente falando, ele é muito ruim, lateral horrível, a torcida do River Plate tá dando graças a Deus. E eu falei, cara, é um jogador que pode não ser o suprassumo da lateral esquerda, mas é alguém que vai chegar para resolver. É alguém que com certeza é melhor que o Wellington e tá se mostrando ser melhor que o Wellington. Então, para mim, é é muito bom ver o Enzo Dias atuando e jogar o que ele tá jogando e fazer o que ele tá fazendo na lateral esquerda. Ainda temos a dificuldade na lateral direita, que é o Igor Vinícius. Outra coisa, hoje a gente teve claramente o São Paulo ainda viciado no esquema e no estilo de jogo do ano passado. E por que eu digo isso? O São Paulo se acostumou a não ter um meia atuando por dentro. E aqui a gente já debateu muitas vezes o Luciano, a posição do Luciano e a atuação do Luciano. Todo mundo aqui concorda que o Luciano é um excelente segundo atacante. Quanto mais próximo da área ele tiver, melhor. E quanto mais longe da área ele tiver, pior. Hoje o que aconteceu foi que, por muitas vezes, e aqui o Oscar claramente está fora de ritmo de jogo, ainda está lento. Mas mesmo assim, o Oscar hoje, em muitos momentos, quando o São Paulo estava sem a bola, eu procurava enxergar o Oscar e buscar o Oscar. Por várias vezes, o Oscar estava na famosa entrelinhas. O Oscar estava entre a linha dos defensores e as linhas do meio de campo.
Tava uma linha do Flamengo aqui, outra linha do Flamengo aqui e o Oscar no meio dessas linhas. É exatamente onde um meia tem que ficar. O principal problema do São Paulo é que o São Paulo se acostumou a não ter esse meia. Então os jogadores, os laterais e os volantes principalmente, eles não têm ainda, isso aqui eu vou dizer ainda, eles não têm ainda, eu não sei se é a intuição ou a visão de enxergar o Oscar nessa linha. Então o Oscar, ele só conseguia receber a bola quando ele caía, seja pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. O Oscar não recebeu nenhuma bola no momento que ele estava entre linhas. Por quê? Porque os volantes e os laterais e os zagueiros do São Paulo têm que fazer essa bola chegar no Oscar. Porque se a bola chega no Oscar entre linha, cara, ele tem um buraco e ele pode pegar esse jogo, virar, enxergar os espaços. Igual a bola que ele deu para o Luciano no primeiro tempo, né? Uma bola que ele recebeu mais ou menos entre linha, ele estava pelo lado esquerdo, mas ainda ali naquele espaço entre zaga e meio de campo, mas já pelo lado esquerdo, ele recebeu a bola, levantou a cabeça e deu passe por cima para o Luciano. O Luciano acabou dominando, mas é uma coisa que eu quero ver mais. O Luciano recebendo essa bola do Oscar. Porque todo mundo sabe aqui que o Luciano era um excelente finalizador. O Luciano é um excelente finalizador. E o Oscar é esse criador de jogadas. No jogo contra o Cruzeiro, ele deu alguns passes, fez boas triangulações e jogadas com o Eric principalmente, com o próprio Caleri. Eu ainda quero ver o Oscar trabalhando mais com o Lucas, mas foi algo que eu percebi muito. O Oscar nesse espaço, ele se movimentando, tentando criar a linha de passe. Só que os laterais, os volantes e os zagueiros do São Paulo tem aquele maldito toque para trás. Troca pro lado, toque para trás. Toca pro lado, toque para trás. E o Oscar não vai receber essa bola. Pro Oscar receber essa bola, o que ele tem que fazer? Abrir, ficar lá do lado do lateral para essa bola chegar nele. E ali não adianta o Oscar receber a bola isolado ali, no canto do campo. Se bem que, dependendo da posição que ele recebe, se for mais pro meio, ele pode fazer triangulação com o Enzo Dias, lateral esquerdo, e com o Ferreirinha. Então dá pra ter uma triangulação ali, mas ele tem que receber essa bola o mais no meio possível e não pisado na linha lateral. Claramente ele tá fora de ritmo de jogo, claramente o time ainda não entendeu como o Oscar joga, porque o Oscar ele se movimenta exatamente como ele se movimentava lá no time da China, caindo pelo lado esquerdo e flutuando entre as linhas adversárias. Mas o time do São Paulo ainda não entendeu, não consegue acionar o Oscar. O Oscar, ele não pode ser aquele cara que vai buscar a bola lá no pé do zagueiro. Essa bola tem que chegar para ele no meio de campo para ele criar. Não adianta o Oscar ir buscar a bola no meio dos volantes. Então, essa para mim vai ser o principal desafio do Zubeldia. Né? O time que jogou o ano todo de um modo, que era sempre buscar o Lucas pelo lado direito, os laterais e o Lucas pelo lado direito, e o Ferreirinha e o lateral esquerdo, vai ter que aprender a acionar o Oscar por dentro. Acionar o Oscar por dentro. O Zubeldia tirou o Lucas, e aí eu não entendi, sinceramente, porque pra mim, quando ele tira o Lucas, e tem gente que fala que o Luciano entrou pelo lado direito, mas o Luciano não entrou lá direito. O Luciano entrou bem próximo ao Caleri. A quase todo momento o Luciano estava assim, colado no Caleri, principalmente. O Luciano até flutuava um pouco, mas claramente estava o Ferreirinha do lado esquerdo e o Oscar do lado direito flutuando. Para mim, essa não foi a decisão certa do Zubeldia, porque o São Paulo perdeu um jogador no meio de campo. O Ferreirinha, ele joga muito aberto. O Ferreirinha atuando fechado, mesmo se ele vier jogar por dentro, ele não tem não rende o suficiente. O Ferreirinha tem que jogar bem aberto. Então, o Oscar tentava jogar pelo lado direito e meio e ficava um buraco do lado esquerdo porque o Ferreirinha joga sempre aberto. E o Luciano estava ao lado do Caleri. É algo que para mim é melhor para o São Paulo. O Luciano tá do lado do Caleri, mas eu acho que o Zubeldia deveria, é um jogo de pré-temporada, ele deveria ter tirado o Ferreirinha. Por mais que o Ferreirinha seja o cara que desequilibre, mas para testar essa escalação que tá todo mundo querendo ver. O Oscar de meia esquerda, o Lucas de meia direita, e aí sim o Lucas pode atuar
Não como ponta, o Lucas não é ponta, o Lucas é um meia ponta, um meia atacante. O Lucas atuando de meia de um lado, o Oscar atuando do meia do outro, o Luciano e o Calera à frente. Essa é a escalação que todo mundo quer ver. Mas... E outra coisa aqui, tem muita gente falando e eu concordo. O Zubeldia tem a obrigação de fazer esse time jogar mais do que o ano passado. Muita gente que fala, o elenco de São Paulo esse ano é pior. Gente, quem saiu foi o todo-poderoso Wellington Rato, o todo-brilhante Michel Araújo, o incrível Rodrigo Nestor. Nossa, jogadores muito acima da média. Fazem uma falta tremenda. Nossa, o Lisieiro, meu Deus, perdemos o Lisieiro. Não é assim. O São Paulo liberou jogadores reservas desses jogadores e o que mais entrava, ou pelo menos o que mais fazia diferença nas partidas, era o Michel Araújo. O Rodrigo Nestor entrava, era o Rodrigo Nestor de todo jogo, e o Wellington Rato nem que jogar a bola na área estava conseguindo mais. O elenco do São Paulo esse ano, apesar de ser um elenco mais enxuto, para mim, com a volta do Alisson, com a volta do Pablo Maia, é um elenco mais qualificado que consegue, ao meu ver, jogar um futebol melhor do que jogava no ano passado. E é obrigação do Zubeldia fazer esse time jogar mais. O Zubeldia é obrigado a fazer esse time jogar mais. Por quê? Ele tinha problemas nas laterais, a lateral esquerda foi resolvida, a lateral direita ele tem o Gil Vinícius e o Rio Moreira. Ele tinha problema no meio de campo sem ter um 10, sem ter um armador. Chegou o Oscar. Agora ele tem que fazer o quê? Fazer esse time entender como o Oscar joga. Ou melhor, fazer esse time entender como um time com um meia joga. Porque o São Paulo não sabe como é ter um meia. Agora o São Paulo tem. Então o Zubeldia tem que botar na cabeça desses caras e fazer eles entender como um time com um meia tem que jogar. Que essa bola tem que ser dado o passe para frente, o passe entre linha, para o Oscar receber essa bola numa condição de poder girar e acionar os atacantes, de fazer uma tabela com o próprio Luciano, caso o Luciano esteja em campo. Porque o Luciano, ele não é o cara do último passe, ele não é o cara da visão, mas o Luciano tem o Luciano tem total condição de fazer tabela, de fazer 1-2, de fazer um passe curto. O Luciano jogava muito na época do Diniz, porque troca de passes curtas, jogo de aproximação. O Luciano jogou muito bem também na época do Dorival Júnior. Rodrigo Nestor, Luciano e Wellington Rato. Por quê? O time jogava por dentro. O Luciano ele era mais um jogador no sistema de criação. Então, ele tinha o passe curto, a triangulação, a tabela curta, ele consegue. Por que o Luciano jogou tão mal ano passado? Mas foi o artilheiro do time. Mas o Luciano não jogou nada ano passado. Na posição que o Luciano estava, o que ele tinha que fazer, criar, acionar, ser dinâmico, fazer o time jogar, ele não fazia isso. Por quê? Porque não é a característica dele. Ele não consegue fazer isso. Mas o Oscar receber essa bola e fazer uma tabela com ele, o Lucas fazer uma arrancada e fazer uma tabela com ele, o Luciano consegue fazer isso. Ele consegue fazer isso. E principalmente, esses caras criando pro Luciano e pro Calera finalizar, o Luciano consegue muito bem fazer gol. O Calera vai fazer gol. O Calera começou a receber mais bolas com o Enzo Dias. O próprio Ferreirinha flutuando e cruzando na área. Então, esse time pode jogar mais do que vem jogando. Amanhã tem São Paulo e Botafogo. E tá todo mundo curioso para ver como o Rian Francisco vai atuar. A gente vai ter provavelmente o Rian Francisco, o Henrique, o William Gomes e o Rodriguinho jogando. Eu tô muito curioso para ver o Rodriguinho. Muita gente fala do Rodriguinho, que é um menino que tem capacidade, e eu quero muito ver isso. Eu acho que não é possível que o São Paulo não tenha algum jogador ali naquela base que possa vir a ser um 10. O Rian Francisco realmente é um moleque que, se vacilar, ele guarda mesmo. É incrível. Eu assisti o jogo da Copinha ontem. O moleque vacilou, ele guarda. Não é de perder oportunidades, apesar de ter perdido uma. Tem um tal de Ferreira também, né, que foi relacionado para a partida. Eu, particularmente, aqui é uma opinião minha, eu não vejo tanto futebol nele. Eu acho ele meio lento, meio, sei lá, meio desengonçado. Ele me lembra o Barcos, aquele jogador que jogou no Palmeiras, jogou até no Grêmio. Não vejo tanto futebol nele. Não acho que ele vai ser um cara que vai vingar no time profissional. Mas esse menino, o Rian Francisco e o meia do São Paulo, se eu não me engano, o Alves, o nome dele, eu acho que eles são moleques que podem, assim como o lateral, o Mike,
se eu não me engano é Mike, o lateral direito de São Paulo da base, moleque muito correto, joga muita bola, muito sério, gostei muito, com certeza logo logo esse menino tá subindo pro profissional, porque é um lateralzinho muito correto. É um lateral brilhante? Não, mas é um lateral extremamente correto. Marca muito bem, ataca por dentro, ataca por fora, muito inteligente taticamente, gostei muito desse lateral. Mike, lateral, se não me engano, lateral direito de São Paulo. Na base. E aí a gente fica na expectativa de ver como esse time vai atuar, como o São Paulo vai jogar. E ver, né? Então vamos ver alguns jogadores reservas do São Paulo que desceram com essa molecada da base. Vamos ver aí o que o futuro e o destino espera, ou melhor, reserva para o jogo de amanhã. Quero que você deixe a sua opinião, deixe seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!